nos previsto para a gente esse final de semana aqui seria de antibiótico terapia, e vai ser ainda. Só que pelo grau da importância que está tendo muitos casos lá na Natal que tem chikungunya. Mas é chikungunya mesmo ou só um pouco fala? Estamos aqui, uma das pessoas responsáveis para estudar isso lá em Natal, ele sugeriu que a gente modificasse só hoje esse tempo, que está se alastrando, está aumentando muito, está virando uma endemia. Então, assim, foi a sugestão dele, eu acatei até para que a gente possa ter conhecimento sobre essa doença nova que está se chegando aí, se alastrando por todo o Brasil. Amanhã vai continuar a programação normal, só que hoje a gente vai falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial dela e dengue. Eu acho que é muito importante para todos nós. O Dr. Cláudio Giovanni Luiz, médico infectologista, é mestre em pediatria da Universidade Federal de São Paulo, doutor em doenças infecciosas pela USP, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do Instituto de Medicina Tropical do Rio Grande do Norte. É um seu prazer de assistir a aula aqui. A gente agradece o convite a participar dessa discussão no feriadão, né? Eu realmente não fiz a conta, eu sou ruim de conta assim, de que hoje é uma sexta-feira de um feriadão, mas paciência. A gente daqui e nós vamos discutir. A opção em trocar o tema é em virtude dessa epidemia que está acontecendo no país, de chikungunya, e também discutir um pouquinho, claro, que é uma doença que está presente na cidade de Mossoró, certamente, uma doença exantemática que a gente não consegue saber que doença é essa, e certamente a gente vai discutir um pouquinho na hora das perguntas sobre ela. Então, nós vamos ter duas partes da discussão, uma sobre chikungunya e, no segundo momento, sobre o diagnóstico diferencial entre dengue e chikungunya. Dengue tem em Mossoró há, pelo menos, quase 2 décadas, né, desde o ano 97, que tem dengue aqui na cidade de Mossoró. As pessoas realmente conhecem bem dengue. Mas quando o dengue vem em um mesmo momento em que ocorrem outras doenças exantemáticas, às vezes isso pode gerar um tipo de confusão. Por isso que a gente, nesse momento, vai discutir a diferença entre dengue e chikungunya. O som está baixo. Bem, é fundamental que a gente entenda que chikungunya é essa palavra que significa andar encurvado, né? Ou aquele que se retorce. É exatamente assim que as pessoas com chikungunya deverão ficar. Então, se o indivíduo confere o chikungunya, ele não fica nessa posição diferente, se ele não anda retorcido ou contorcido, é pouco provável que ele tenha febre de chikungunya. É pouquíssimo provável. Quando a gente vai, a gente tem a oportunidade de visitar lá a Martinica em março do ano passado, quando estava tendo a epidemia de chikungunya, é exatamente assim que as pessoas andam. Elas andam encurvadas e com uma grande dificuldade de deambular. Então, essa é a logomarca da doença. A dor articular debilitada. Tudo mais pode acontecer, mas se não acontecer isso, talvez com exceção dos recém-nascidos, um detalhezinho da doença, as pessoas deverão andar de fato contorcidas. Então, o chikungunya, o vírus chikungunya, ele foi mudando o seu comportamento nos últimos tempos. A gente vai acompanhar um pouquinho a mudança e até para entender o que de fato acontece ou o que aconteceu com esse vírus ao longo das últimas décadas. Isso é fundamental que a gente venha entender. Então, o vírus chikungunya é um vírus zoótico. Isso significa o quê? Que é um vírus que circulava entre os animais e que, excepcionalmente, acometia os seres humanos. Isso é importante, esse primeiro conhecimento, por uma razão muito simples. Dengue vem, se não tiver suscetível para dengue vai embora, dengue desaparece.
chikungunya vem, vai afetar os humanos e vai ficar, porque vai ficar circulando entre os animais. Então, isso é uma coisa, embora você vá ter um chikungunya na vida, você vai ter 4 dengues na vida, dengue tende a desaparecer se todas as pessoas forem imunizadas naturalmente ou artificialmente por meio de vacina. Chikungunya vai vir, vai acometer um grupo de pessoas, depois ele deixa de circular e vai afetar animais, alguns primatas, até mesmo outros mamíferos, que vão perpetuar a circulação do vírus na comunidade, favorecendo então o surgimento de surtos daqui a 4, 5, 6 anos que poderá acontecer. Quer dizer, uma vez que o vírus chegue, esse vírus certamente não deverá desaparecer aqui no nosso país. Isso é fundamental. Então, ele estava lá na África, nas ilhas do Oceano Índico, uma coisa de fato realmente bastante longe. O vírus foi isolado em 52, portanto a gente tem mais ou menos aí em torno de 60 anos do isolamento do vírus chikungunya. Agora a doença se conhecesse há mais tempo, o isolamento viral é bastante recente. Pertence à família Togaviridae. Né? Então a gente viu, a primeira característica de chikungunya, a possibilidade de circulação entre os animais, portanto a perpetuação da doença no nosso país. 2. O vírus, ele é um arbovírus, mas ele é um togavírus, ou seja, ele é muito mais próximo do vírus da rubéola do que do vírus da dengue. Então, embora se diga sempre nos treinamentos que dengue e chikungunya começam com as mesmas características, no desenvolvimento da doença, no desenrolar da doença, o chikungunya vai se parecer muito mais com o vírus da rubéola do que com o vírus da dengue. E rubéola é sempre aquela doença que dá febre, que dá exantema, que dá poradenopatia, uma microporadenopatia e dor articular. Então essa é a logomarca do vírus da rubéola e que certamente vai acontecer com o vírus chikungunya. Dengue é um arbovírus igual ao vírus chikungunya. Né? Por que é arbovírus? Porque tem a possibilidade de haver a transmissão por picada de um artrópode. Por isso que é um arbovírus. Mas a manifestação clínica de dengue é um vírus que vai produzir vasculopatia. Então eu vou ter choque, fenômenos hemorrágicos e plaquetopenia nas formas graves. É diferente. No primeiro dia da doença não dá para a gente saber quem é quem. Mas à medida que os dias vão se passando, as manifestações clínicas vão ser bastante distintas. Um vai seguir a sua natureza de um flavivírus e o outro vai seguir a sua natureza de um togavírus. Tá? Esse vírus chikungunya faz parte de um complexo onde anda junto o maiaro, o vírus. O que é isso? O que é esse complexo? Esse complexo são vírus artritogênicos. Então a medicina tropical divide os vírus de várias formas, né? Vírus que causam imunodeficiência, HTLV e HIV, né? Vírus da imunodeficiência felina, vírus da imunodeficiência símil, né? Eles formam um complexo, uma família, uma parentada, né? Vírus que causam artrite. Então são os vírus artritogênicos. Então veja, o que é que dengue tem a ver com chikungunya? O mecanismo de transmissão. Tá? O que é que os vírus artritogênicos têm em comum? Que no curso clínico da sua infecção, os pacientes vão apresentar dor articular por processo inflamatório articular. Então a expectativa é que ele tenha dor articular e sinais inflamatórios, mais ou menos presentes. Então, chikungunya faz parte do grupo dos vírus artritogênicos, como maiaro, Rossivia vírus. Existe, claro, linhagens genéticas distintas. Isso pode ter um impacto nas manifestações clínicas. Todo mundo sabe que a América do Sul sempre existiu o sorotipo 2, a cepa americana, e que não causava uma denguezinha de quinta categoria. Até que chega uma cepa, a cepa jamaica, e produz aquela desgraça. Né, os pediatras perdendo criança aí à torta direita com febre hemorrágica. Então, é o mesmo sorotipo 2, mas uma genética diferente, né, uma cepa diferente, permitindo então o surgimento de formas graves da doença. E aí veja bem, até o ano 2000 os surtos eram muito raros de chikungunya. Era uma doença eclética, uma doença tropical eclética. Mas a partir do ano 2000 o que é que vai acontecer? Existe uma adaptação, uma modificação da proteína do vírus chikungunya e ele se adapta ao Albopictus. Então, o Aedes albopictus,
E o vírus fica absolutamente adaptado ao Aedes albopictus. Se adapta, o Aedes albopictus passou a ser um potente vetor do vírus chikungunya. Então, houve uma mudança do comportamento do Aedes, do vírus frente ao vetor, e o vetor mudou o seu comportamento. A Aedes albopictus era um mosquito da mata. Então, você não tinha por que aqui, próximo ao CRM, encontrar Aedes albopictus. A Aedes albopictus tinha que estar lá na mata, antes da entrada de Mossoró. Mas a Aedes albopictus modificou seu comportamento. Hoje ele está absolutamente domiciliado. Então, onde tem a Aedes albopictus, pode coexistir com a Aedes aegypti também. Como é que a gente vai ver a diferença? A diferença é que a Aedes albopictus tem um hábito, né, não é exclusivo, mas a Aedes albopictus tem o hábito de voar em nuvens. Então, se a gente abrir a janela e vir um bocado de mosquito na perna da estrada, aquilo pode ser um Aedes, obviamente, com certeza, mas não deverá ser o Aedes aegypti. O Aedes aegypti vai ser o Aedes albopictus. Isso significa uma chance maior de invasão do vírus chikungunya. Se diz também que quando o Aedes albopictus chega, ele expulsa o Aedes aegypti. O Aedes aegypti é menos competitivo do que a Aedes albopictus. O que importa é que um ou outro vai estar presente na comunidade, certo? Então a gente ou vai ter Aedes aegypti transmitindo chikungunya e transmitindo dengue, ou a gente vai ter Aedes albopictus transmitindo mais chikungunya do que dengue. Mas o Aedes parece que definitivamente ele está adaptado às condições humanas, ou seja, ele diz que o Aedes está absolutamente domiciliado. Deixa eu ver aqui. Bem, ok. Então, agora a gente começa a conviver com surtos de chikungunya, né? Então, basicamente, os mosquitos Aedes são os principais transmissores, embora outros mosquitos possam transmitir esse vírus em os mais variados lugares. Então, veja que morcego, macaco podem se infectar com chikungunya. Então, ele vai ficar sempre presente, independente de produzir doença nos humanos. Uma característica do vírus chikungunya, né, é produzir, ele é um vírus RNA, e ele induz uma forte resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória, ela é mediada pelo TNF-alfa e interferon-alfa. O que significa isso? Significa que a doença que eu vou ver no meu paciente é uma inflamação. Então o paciente vai estar muito inflamado e, consequentemente, muito doente. Toda vida que eu tenho uma doença que produz muita inflamação, o que é que ela faz com o indivíduo? Ela descompensa a doença de base. Então, é possível que ao dar plantão numa UPA, numa emergência, o que eu veja no paciente, a urgência dele quando liga para o SAMU, é a descompensação da doença de base, ou seja, é a insuficiência cardíaca congestiva com edema de agudo de pulmão. É um diabético que faz crise de hiperglicemia. É uma criança que começa a fazer crise convulsiva porque ela tem convulsão febril. Então veja, o espectro clínico do chikungunya vai ser sempre o quê? Febre do articular e tal, a gente vai aprofundar isso na frente. Mas essa característica inflamatória do vírus chikungunya faz com que a queixa principal do paciente seja a dispneia, porque ele tem asma. Seja a hiperglicemia que a enfermeira está lá fazendo e vem raio e o paciente está descompensado. Tem que ter essa noção. Vírus da dengue também produz essa atividade inflamatória? Produz uma atividade inflamatória muito forte, mas não se compara ao chikungunya. E aí, quando o dengue produz essa forte atividade inflamatória, o que é que eu vou ver? A vasculopatia. O que é que eu vou ver? A alteração da pressão arterial, o pensamento de pressão. Vou ver a fuga capilar, o surgimento dos derrames capitais, né? Vou ver queda do estado geral do paciente e, como produz lesão endotelial, os fenômenos hemorrágicos. Mas essa atividade inflamatória do vírus da dengue vai se dar sobre o vaso, basicamente sobre o vaso. Chikungunya vai dar uma alteração sistêmica. Embora seja uma doença que mate menos, mas ela vai maltratar mais e vai permitir que o indivíduo morra sem que a gente pense que ele tenha chikungunya. Então, esse é o norte do chikungunya. É um indivíduo absolutamente inflamado.
E essa atividade inflamatória do chikungunya vai ser ou poderá ser bloqueada ou atenuada pelo uso de medicações anti-inflamatórias com corticosteroides. O que aparentemente, inicialmente, vai resolver o problema. Mas a gente vai, na verdade, complicar mais a vida do paciente. Mas os pacientes vão se sentir bem utilizando o anti-inflamatório e corticosteroide. E a gente vai ser tentado a fazer anti-inflamatório e corticosteroide. A gente vai ver porque é que não deve fazer isso, pelo menos na fase aguda. Então, existe um ciclo silvático e um ciclo urbano. O ciclo urbano, obviamente, os principais hospedeiros são os humanos, e no ciclo silvático, os primatas. E primata é só o que tem, né? Em Natal, ali, o Parque da Irmã cheio de saguinho, né? A Mata Estrela cheia de macaco furego. A gente tem muito primata aqui. Eu não saberia dizer aqui em torno de Mossoró, mas certamente há matas com primatas, porque os primatas estão em todos os lugares. Existem então outros aedes, né? Aedes africanos, que podem perpetuar a transmissão do chikungunya na comunidade. E aí chikungunya sofreu essa adaptação, ele começa a produzir surtos com a maior gravidade e surge uma terceira mudança. Qual é essa terceira mudança? Além de acometer grandes grupos populacionais, aqui mais de 244 mil casos de chikungunya, se a gente tiver pensar aqui na República Dominicana, que é um país de 10 milhões de habitantes, até o final do ano passado havia 500 mil casos de chikungunya, quer dizer, é uma coisa absolutamente explosiva. Esses surtos urbanos começou a se associar com óbitos. Então isso muda completamente a forma de ver chikungunya. Por que é que se associa a óbito? Porque ele descompensa a doença de base. Então, só recapitulando, adaptou-se ao Albopictus, o Albopictus se urbaniza, começa a surgir grandes surtos, e esses surtos começam a matar as pessoas nos centros urbanos, né? E aí, começa a ter surtos importados de chikungunya em algumas regiões do mundo. Uma dessas regiões é na Itália. E essa região da Itália é uma região onde as pessoas fazem muita doação de sangue, porque tem uma forte indústria hemoterápica, né? Pega sangue, faz hemoglobina, faz concentrado de hemácia, aquelas coisas todas. E aí começou-se a ver que pessoas que faziam uso de transfusão e esse sangue havia sido doado por indivíduos que tinham tido chikungunya, desenvolviam chikungunya. Então, é mais um impacto da doença. Imagina, uma doença que pode acometer 2/3 da população de Mossoró, pode também ter a sua transmissão veiculada por transfusão. Então, vai impactar até mesmo na hemoterapia. Agora a gente vai discutir um pouquinho a patogenia da doença. Por que essa doença ocorre? O que é que vai acontecer? Bem, tudo começa, obviamente, com a picada do Aedes albopictus, né, que está adaptado, ou Aedes aegypti. Ele vai inocular o vírus, né, o vírus é inoculado na pele. Da pele, ele vai ser incorporado com algumas células apresentadoras de antígeno e vai se localizar no linfonodo. Até aí o indivíduo está absolutamente assintomático, sofre uma replicação no linfonodo satélite e a partir daí ele vai invadir a corrente sanguínea e vai fazer uma viremia. Uma viremia que, pelo menos nas primeiras horas ou no primeiro dia, é uma viremia assintomática. Então esse indivíduo pode até doar sangue, porque ele está completamente assintomático do chikungunya. Essa viremia vai permitir que o vírus então comece a invadir vários órgãos e tecidos. Então, tecido cerebral, tecido muscular, articulações, baço e fígado. Então, isso é muito parecido com o que acontece com o vírus da dengue, essa invasão tecidual sistêmica. Isso significa o quê? Né? Como a principal invasão é nas articulações, a logomarca da doença vai ser comprometimento articular. Mas qualquer outro marcador clínico pode se associar a essa marcação articular. Por exemplo, eu posso ter comprometimento hepático mais inflamação articular. Eu posso ter mialgias mais comprometimento articular. Eu posso ter encefalite mais comprometimento articular. O que vai fazer com que, quando eu estiver avaliando o paciente com chikungunya, eu tenha que classificar esse caso de acordo com a manifestação clínica. Eu não vou poder juntar, mesmo quando a gente faz com dengue. Dengue é uma coisa, febre hemorrágica do dengue é outra coisa. Dengue é uma coisa, dengue grave é outra coisa. Chikungunya é uma coisa, chikungunya atípica é outra coisa, chikungunya grave é outra coisa. Porque são doenças que têm manifestação clínica
diferente, patogenia diferente e manejos diferentes. A gente não vai poder botar tudo num saco só. Bem, veja, quem é que vai controlar a replicação viral? É a imunidade celular, não é a imunidade humoral. Então, quando o indivíduo faz a elevação dos anticorpos IgG ou IgM, habitualmente ele já começa ou já controlou sua viremia. Todo mundo sabe que a IgM é um anticorpo de má qualidade, ela não tem essa grande competência imune. Isso é diferente da dengue, né? Parte da patogenia que a gente tem do adoecer e do morrer da dengue se deve ao que? A imunidade humoral, os anticorpos heterófilos, quer dizer, uma infecção prévia. Chikungunya não é assim. O controle da viremia vai se dar pela atividade citotóxica, pela atividade celular, da imunidade celular, né? Então o indivíduo vai ativar linfócito TCD4+, e linfócito TCD8+, que vão controlar a viremia. Acontece que essa articulação do linfócito TCD4+, e CD8+, ela se dá de uma forma desorganizada. Então o indivíduo vai inflamar, e vai até controlar a viremia, mas ele não vai esterilizar. Ou seja, o vírus na verdade vai sair da corrente sanguínea e se instalar nas articulações. Certamente, se o controle da viremia se desse por imunidade humoral, neutralizava e estava encerrado o assunto. E chikungunya não vai ser isso. E essa atividade da imunidade celular vai acontecer aonde o vírus estiver. E como ele vai invadir a articulação, essa ativação do sistema imune na articulação vai ser uma ativação do sistema imune inato. Né? Só recapitulando, a gente tem sistema imune, um braço inato, que é macrófago, neutrófago, um braço adaptativo, que é a imunidade humoral, a produção de anticorpos, e a imunidade celular de memória, são linfócitos T, citotóxicos, etc. Então, quando o vírus chegar na articulação, quem vai responder à injúria, à agressão viral, é a imunidade inata. Imunidade inata, ela responde, mas não resolve. É como dar um bufete para uma pessoa, né? Isso é uma resposta, mas não resolve, eu levo o outro. E aí fica a gente brigando 24 horas. Né? Melhor que a gente saiba negociar e converse e faça um acordo. Seria uma coisa muito mais elegante. Mas a imunidade inata, ela não é elegante e ela vai brigar. E essa briga pode se perpetuar. Por isso que o indivíduo resolve a viremia e vai ter um comprometimento articular do chikungunya que vai se perpetuar por 1 ano, por 2 anos, 3 anos, porque a imunidade inata nunca resolveu nada. Né? Ela é uma imunidade que não é elegante. Ela só faz brigar. Né? O nosso neutrófilo, se eu tiver um pedaço de pau enfiado na perna, meu neutrófilo vai lá tentar resolver aquilo ali, mas não resolve, ele vai expulsar, né, o pedaço de pau. Então vai ficar permanentemente inflamado, né, e aquela secreção purulenta vai ficar permanente até que eu tire o pedaço de pau. Né? Então por isso que quando a gente tem um corpo estranho no pós-operatório, tem que tirar, porque os neutrófilos não vão resolver aquele corpo estranho que está ali. Não dá de nada, ela briga permanentemente. Né? Mais ou menos a mesma coisa, então mostrando, né, essa participação de fato da imunidade celular. Veja, é importante lembrar que ele vai invadir todos os tecidos e vai invadir o tecido muscular também. E aí ele vai produzir necrose e inflamação muscular que podem colaborar na dificuldade da deambulação do paciente. Veja, a dor no chikungunya é uma dor articular. A dor da dengue é uma dor osteoarticular. Por quê? Porque na dengue eu tenho invasão da medulada óssea, né? Processo inflamatório da medular e dor óssea. Por isso que aquela dor parece que o caminhão passou por cima de mim. Em chikungunya eu tenho dor articular, mas posso ter aí uma variável de confusão, uma inflamação da musculatura, até necrose muscular. E isso vai dificultar a deambulação e o clínico vai ter que fazer a diferença entre uma coisa e outra. Né? Veja, quando o vírus invadir os tecidos, ele fica
longe da imunidade moral. Imunidade moral é aquela imunidade que neutraliza vírus. Por que eu faço hepatite C crônica? Porque os anticorpos não conseguem neutralizar nada dentro de célula. Por que eu faço hepatite B crônica? Porque o vírus da hepatite B incorporou seu DNA no DNA do núcleo. Então, ter anticorpos eu não consigo controlar. Quem controla vírus que sai da corrente sanguínea é a imunidade celular, né? É a citotoxicidade. No caso do chikungunya, essa citotoxicidade, como ela é imunidade inata, vai só perpetuar o processo inflamatório. Por isso que o indivíduo vai inflamar o cérebro, vai fazer cefalite, a criança vai fazer isso, pode ter uma hepatite grave, hepatite fulminante e pode ter uns quadros de artrite. Podemos passar isso aqui, né? Já comentamos. Então aqui só para lembrar, não é? Que chikungunya vai invadir todos os órgãos e tecidos do indivíduo. E essa imunidade inata sendo ativada, aonde o vírus estiver, vai produzir lesão. Por isso que a gente vai ter a criança que tem chikungunya, 15 dias depois ela faz um quadro vesicular de bolhas. Por quê? Porque a imunidade inata está lá destruindo o tecido, né? Lembrando aí, talvez esses quadros de pênfico, essas coisas, porque é uma forte atividade inflamatória. Então essa patogenia, nós já dissemos, se deve a uma má resposta do linfócito T, né? Ela gera apoptose celular e a ação de quimiocina. O que é uma quimiocina? A quimiocina é uma substância, não é citocina, citocina é comunicação entre as células. Quimiocinas é atrair células inflamatórias, atrair neutrófilos. Então essa produção de quimiocina, por exemplo, dentro de uma articulação, vai atrair neutrófilos, gerando um processo inflamatório permanente, que vai durar 1 ano, 2 anos. E um processo inflamatório permanente dentro da articulação é como a artrite reumatoide. Vai gerar, no final, destruição articular e a possibilidade de sequela, né? Então, por que acontece isso? Por que a razão da gravidade, né? Grave é uma doença que pode comprometer a vida, que pode gerar sequela, ou que necessita para a sua solução de um processo complexo. Então, por isso que chikungunya é grave. Não são só as doenças que matam que são graves. Né? Uma doença que sequela também é considerada uma doença grave. Então, porque ela gera uma desorganização do sistema imune, quem deveria controlar de uma forma específica não controla, porque o vírus persiste nas articulações, é uma situação realmente que só acontece nesses vírus artritogênicos, maiares, etc. Né? Ela induz uma resposta inflamatória que pode durar 1, 2 ou 3 anos. Essa resposta inflamatória leva a dano articular, portanto, a dor poderá persistir durante anos, porque um dano articular, imagina, uma articulação sofrendo apoptose, destruição de condrócitos, né? Isso vai ter uma sequela grave no resto da vida. Essa ativação inflamatória reativa uma doença inflamatória. Então, se eu tinha uma doença inflamatória articular prévia ao ter chikungunya, isso pode ser reativado. E porque essa atividade inflamatória sistêmica pode gerar uma descompensação, portanto, de diabetes, de DPOC, tudo isso poderá acontecer. Toda vida que a gente pensa em dengue ou pensa em chikungunya, é claro, a gente tem que pensar em dengue, principalmente no começo. Por quê? Porque são doenças febris adultas, e aí fica difícil você separar uma coisa da outra. Tem uma incubação curta, né, de poucos dias, atualmente o limite seria 12 dias, dengue é um pouquinho mais, e a característica da doença é essa febre de início súbito. Ela é súbita, ela é alta, e como isso é da viremia e o vírus vai se colocar na articulação, vai gerar esse comprometimento articular. O comprometimento articular é posterior ao surgimento da febre. Não é de se esperar que o comprometimento articular ocorra simultâneo com a febre. Porque primeiro é viremia, depois invasão articular. Então, primeiro eu tenho febre, dor de cabeça, aquela dor generalizada, mas depois eu tenho a dor articular. Uma doença que começa com dor articular e 2, 3 dias depois tem a febre, não deverá ser chikungunya, né? Embora, assim, às vezes a gente vê numa ficha de notificação, está lá, febre e artralgia, chikungunya, febre e artralgia. Mas a sequência dos eventos vai ser febre, depois comprometimento articular. Se tiver comprometimento articular prévio, isso não deverá ser chikungunya. Há uma discussão na literatura se existe infecção assintomática de chikungunya. Se diz que não, se diz que sim. Parece que não. Pela intensidade dos números de pessoas clinicamente sintomáticas, não deverá ser
é comum a infecção assintomática. E aí o que acontece? A Aedes transmite outros vírus. A Aedes transmite dengue, a Aedes transmite zika e sabe Deus o que esse Aedes pode transmitir. E existe a possibilidade de um indivíduo ter os dois vírus ao mesmo tempo. Ou o vírus está infectado com os dois vírus. O mosquito está infectado com os dois vírus. Então, o que vai acontecer no cidadão quando ele ao mesmo tempo for inoculado com D4 e chikungunya? Chikungunya e zika. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Qual vai ser o resultado dessa co-infecção? Será que vai ter uma manifestação das duas doenças, uma doença só, ou uma vai prevalecer parcialmente sobre a outra? Quando a gente vê o curso clínico do chikungunya, é importante avaliar como toda doença infecciosa. Não se discute doença infecciosa que não se fala de tempo, né? Toda doença infecciosa tem incubação, tem pródromo, tem período de início, tem período de estado, fase final e convalescência. É igual a obstetrícia, né? A gente mede a obstetrícia em semanas, primeira semana, segunda semana. E a doença infecciosa, ela só se pode atender alguém com uma doença contagiosa ou infecciosa, considerando o tempo, né? Mesmo dentro da ortopedia, mesmo as infecções de ortopedia também são assim, as osteomielites agudas e crônicas, né? Sempre assim, sempre a infectologia é feita com o tempo. Então, existe uma fase inicial do chikungunya, chamada de fase febril. Uma fase onde o indivíduo melhora, que é essa fase de recuperação. E passado esses 60 dias, 90 dias, ele entra numa fase chamada crônica. Quais são as características clínicas marcantes, né? Não únicas, mas marcantes dessas fases? Primeiro, a fase febril ela é comum, ou seja, ela é frequente. Todos os indivíduos sintomáticos deverão ter febre. Qual é a característica dessa febre? Uma febre alta. Segunda característica da fase febril é que ela complica, ela é complicada. Por quê? Porque ela descompensa uma doença de base, por exemplo. Então, eleva uma glicemia, descompensa uma ICC. E quando essa descompensação for muito significativa, ela se torna uma doença grave. Portanto, quando começar a epidemia de chikungunya em Mossoró, as pessoas deverão estar atentas para atender casos graves. E um detalhe da doença, né, principalmente para os obstetras, para os neonatologistas, é que nessa fase febril poderá acontecer a transmissão da mãe para o filho e essa criança está na fase febril, e se está na fase febril, isso vai ser comum. Por quê? Porque metade das parturientes transmite a doença para o filho, ela complica, porque essas crianças fazem quadro de encefalites e, consequentemente, é grave. A encefalite no recém-nascido é uma doença absolutamente grave, com vírus convulsivos, etc. E a possibilidade de sequela. Passada essa fase febril, que demora aí em torno de uma semana, o indivíduo vai entrar numa fase de recuperação. Quais são as características da fase de recuperação? Obviamente, se é recuperação, o indivíduo está melhorando. E uma fase de erupção. Essa erupção não é o exantema, é uma fase de descamação, surgimento de lesões vesicovaliosas, alterações graves, máculas, por exemplo, da pele. E alguns indivíduos vão evoluir da forma crônica. O que é a forma crônica? É aquele vírus da viremia que invadiu a articulação. E aí, qual é a característica? Lesão articular. E qual é a característica da lesão articular? Duas características. Ela é persistente. Persistente significa o seguinte: a gente vai tratar, o indivíduo melhora, tira o remédio, o indivíduo piora, né? E a articulação afetada é sempre a mesma. Sempre a mesma por quê? Porque ela é fruto da invasão do vírus naquela articulação. 2. Ela tem um caráter recidivante. Significa que eu trato, o indivíduo melhora, eu suspendo o remédio, ele fica um mês bom e pode voltar a ficar doente. Por quê? Porque a imunidade nata não tem quem ter jeito. Enquanto o vírus estiver lá, ela vai continuar brigando e vai inflamar com a junta do cidadão. No manual do Ministério da Saúde, nossas articulações são mais grandes articulações que são acometidas ou pequenas articulações? pequenas e grandes. Pequenas e grandes articulações vão ser afetadas. A gente vai ver um pouquinho mais na frente. No manual do Ministério da Saúde, adotou-se essa classificação. Aguda seria uma doença de até 7 dias, subaguda, uma doença de 15 dias, né, 30 dias, e crônica seria um comprometimento articular crônico. É um pouco complicado porque assim, uma doença subaguda não pode vir depois da aguda.
né? Doença aguda é uma doença até 15 dias, uma doença subaguda de 15 a 30 e uma doença crônica com mais aí de 60 dias, 90 dias de doença. Né? Então fica um pouquinho do ponto de vista pedagógico complicado a gente dizer que eu primeiro tenho a doença aguda, depois tem a doença subaguda, para depois fazer a doença crônica. Então vamos lá. Quais são as características da poliartralgia? Então, pode ser uma articulação só, é raro. Habitualmente o paciente tem uma poliartralgia. Veja, comete 10 ou mais articulações. Não é muita articulação que vai ser afetada. Ela surge 2 a 5 dias após o início da doença. O início da doença é o que? A febre. E tem que ser assim, porque primeiro viremia, depois invade a articulação. É a principal característica, ou seja, sem dor articular, com exceção dos recém-nascidos, não se pensa em chikungunya. Não faça esse diagnóstico. Esqueça esse diagnóstico. Pense em outro diagnóstico. É um sintoma debilitante. Quem tem dengue não sai de casa porque não tem condição. Quem tem chikungunya até tenta sair de casa, mas ele sai de casa mancando. Mas ele não vai conseguir fazer sua atividade. Então, se for uma dona de casa, não consegue lavar uma roupa. Se for um digitador, não vai digitar. Um motorista não vai dirigir. Ela é debilitante. Então, um aluno do curso de medicina até vai para a aula, mas se ele for na aula prática auxiliar uma cirurgia, ele não vai conseguir pelo comprometimento articular. Usualmente é simétrica, né? Usualmente é simétrica e bilateral, obviamente, né? Então, quem é afetado? Dedo, punho, tornozelo, cotovelo e joelho. Possivelmente, o quadril é a articulação menos afetada. Ninguém sabe por quê. Bem, o vírus tem um tropismo pelas articulações e pelos tecidos periarticulares. Então, os tecidos que envolvem a articulação, os tendões e os locais de inserção do tendão no osso. Portanto, ele vai gerar comprometimento articular, o edema periarticular, a inflamação da musculatura, a inflamação do tendão e a inflamação da inserção, que são as entesites. Então, eu posso ter, como na psoríase, eu posso ter comprometimento do tendão, uma tenossinovite, e eu posso ter uma entesite, quando eu estou infectado com o vírus chikungunya, né? Se essa articulação for previamente lesada por um osteoartrite, por exemplo, uma gonartrose, aquelas velhinhas gordinhas que andam com o joelho, né, todo ferrado, essa articulação vai ser mais afetada. Por isso que o comprometimento ele é bilateral, simétrico, ou seja, punho direito, punho esquerdo, joelho direito, joelho esquerdo, mas não é exatamente a mesma intensidade. Porque normalmente a gente tem um joelho que dói mais do que o outro, um punho que dói mais do que o outro, pela atividade esportiva ou atividade de trabalho. E aí é importante lembrar que esse edema periarticular vai estar presente. E dentro da articulação não vai ter os outros sinais inflamatórios. Então eu vou ter dor, vou ter uma artralgia muito importante, mas não vou ter calor, nem vou ter rubor habitualmente. Pode ter, mas habitualmente eu não vou ter isso, né? Habitualmente, então, 1 a 2 semanas o indivíduo se recupera, mas em alguns casos a artralgia pode persistir por muito tempo. Chama a atenção, por exemplo, uma doença imunomediada, como crioglobulinemia, pode acontecer, e a síndrome do carro também pode acontecer. O que é importante aqui, só que essa artrite destrutiva vai acontecer, e como eu tenho atividade replicativa viral, o indivíduo vai ter, apesar de ter uma doença crônica, persistente produção de IgM. Então é uma doença infecciosa, onde a IgM poderá estar positiva por longos períodos. Normalmente a IgM está positiva até 2, 3 meses. Depois eu deixo tudo por conta da IgG. Mas como eu não, esses anticorpos, eles não são capazes de neutralizar o vírus. Então você continua produzindo IgM como se fosse assim mais ou menos uma tentativa de controlar essa doença viral, né? Então lembrar que é uma doença viral, infecciosa viral, que mesmo que o indivíduo tenha 1 ano de doença, o exame que você vai pedir é IgM para o chikungunya. E excepcionalmente, esse comprometimento articular poderá ser migratório, mas não faz muito sentido ser migratório. Veja que, como a gente disse, essa dor articular pode flutuar na intensidade e poderá ter recaídas dessas dores. Agora,
A regra é acometer sempre meia articulação. Por razão óbvia, porque eu tive viremia, da viremia invadiu a articulação e depois ele não volta a fazer viremia. Então não tem como eu ter hoje chikungunya com todos os meus 2 punhos e 2 joelhos e daqui a 6 meses ter os ombros afetados. Ele não vai mais sair da articulação e vir com o ombro. Uma vez no punho, vai ficar permanentemente no punho. E pode, claro, promover neuropatias e uveites. A pele é frequentemente acometida. Em cerca da metade dos casos, você vai ter um exantema, né? Um exantema furreca, 2 ou 3 dias, semelhante a esse exantema que está circulando aqui em Mossoró, muito parecido com esse exantema, né? Agora, lembrar que chikungunya, diferentemente, por exemplo, de dengue, e diferentemente dessa doença que está acometendo aí as pessoas, ela pode produzir lesões mais complexas no tecido cutâneo mucoso. Então, posso ver lesões aftosas, né, tipo áfidas, lesões vesgo-bolhosas, que é muito frequente na pediatria, descamação e vasculite. Como qualquer doença infecciosa, viral ou bacteriana, eu posso ter manifestações digestivas. Então, diarreia, vômito abdominal é uma logomarca das doenças infecciosas, né? O sistema nervoso poderá ser afetado, né? Obviamente que toda vez que eu tenho qualquer doença infecciosa, a síndrome de Guillain-Barré pode acontecer, mas eu posso ter qualquer tipo de comprometimento do sistema nervoso central, né? Em até 25% dos casos. Isso é importante porque a gente fica muito preocupado com a dor articular e com a febre e esquece de perguntar sobre as parestesias. Então, quando a gente vai fazer o ISTA, se a gente não perguntar, está sentindo dormência na mão, fraqueza na mão, o paciente não vai relatar. Porque ele aprendeu também que chikungunya é só febre e dor articular, né? Lembrar que nas crianças, isso é importante, a manifestação clínica pode ser convulsão febril. E a convulsão febril, normalmente, a gente não faz nada. Então você atende a criança com convulsão febril, dá oxigênio, certa convulsão, trata a febre e manda para casa. No epidemia de chikungunya, isso pode ser uma encefalite pelo vírus de chikungunya e vai ser desapontador a gente mandar para casa uma encefalite. Então tem que fazer a internação do paciente, né? Criança, portanto, tem esse risco de transmissão materno-fetal. Metade das mulheres que forem parir e tiverem viremia pelo chikungunya vão transmitir a doença, né? Metade vai transmitir, aliás, vai transmitir a doença para o seu recém-nascido. E isso é uma situação de gravidade, porque a forma de chikungunya no recém-nascido, habitualmente, é uma forma grave da doença. E a letalidade é baixa. É baixa, mas imagina, se em Mossoró, né, tem aí, quantos habitantes tem aqui em Mossoró? Uns 400 mil? Hã? 300 mil pessoas, né, em Mossoró. A expectativa é que 2/3 tenham a doença, né? Então você vai ter 200 mil casos de chikungunya em Mossoró. É muita gente, né? Nós tivemos em Feira de Santana ano passado e eu fiz essa apresentação e disse, ó, a expectativa é de 2/3 da população ter chikungunya. E o pessoal da vigilância ficou, poxa, essa previsão está muito pessimista, a doença está diminuindo já, e quando foi agora, em 2015, pipocaram os casos. Então, vários bairros com casos de chikungunya. Porque a doença é assim, ela não vai ser diferente do que aconteceu nas Ilhas Reúne, na Martinica, no Brasil. Tem que acontecer do mesmo jeito, né? Então, a expectativa é 2/3. Então, é uma doença que, em curto espaço de tempo, vai afetar cerca de 200 mil pessoas aqui em Mossoró. Né? E aí, 200 mil, a gente tem um cara de diabetes, um cara de hipertenso, um cara de velho, parece nascido, um cara de mulher parindo. E aí que começa a complicar a doença, né? Então tem que estar bastante atento para isso. Ela vai descompensar. Quem for o presidente da Unimed, é melhor passar o bastão para outro, porque vai quebrar, né? Vai quebrar o Unimed, vai quebrar a Bio, vai quebrar o SUS, quebra tudo. O chikungunya quebra. Igual a dengue, vai ficar da dengue, porque é um negócio dramático. Em Feira de Santana fizeram a sorologia? Em Feira, sim, tem isolamento viral. Mas fizeram a sorologia, tudo confirmado de chikungunya? Sim. Em Feira, a doença começou mais ou menos em maio, mas só foi detectada mais ou menos em agosto. A doença
Isso não deve ser chikungunya. Eu não fui picado aqui, doutor. Não deve ser E chikungunya. disso que poderia ser isso. A gente vai discutir na próxima aula, que é o diferencial de dengue e chikungunya. Doutor, só em relação à fase crônica, o senhor colocou que ela é menos grave do que a fase aguda. Isso é no sentido da mortalidade da doença? Sim, porque na fase crônica você não vai morrer. Por que você morre na fase aguda? Pela atividade inflamatória sistêmica. Né? Produção de interferon e TNF-alfa. Quando você tem a fase crônica, o que você vai ter é a ativação do sistema imune inato dentro da articulação, restrito naquele tecido. Você não vai fazer uma repercussão sistêmica. Pode ter até destruição articular, mas é só no seu joelho. Não vai ser ativação sistêmica. Aqui então o diagrama mostrando as principais articulações e lembrar que a articulação lombar, né, a coluna lombar e a coluna cervical, poderão ser afetadas. Aqui algumas fotos, veja bem, essas fotos foram tiradas em Natal e em Feira de Santana. Essas fotos de Natal a gente jurava que era chikungunya, é a mesma coisa. Entretanto, né, já tem 250 amostras que foram para Belém do Pará, 50 amostras que foram enviadas para a virologia do UFRN e 21 amostras enviadas para o Paraná com a doutora Cláudia Duarte. Nada deu chikungunya, não deu chikungunya. Então a gente não pode afirmar que a doença está aqui, mas a expectativa, se não chegou, vai chegar. Né? Não tem como a gente se livrar porque tem a Aedes. Se tem a Aedes e se tem a epidemia de chikungunya na Bahia, vai ter aqui. Não tem como não ter. Né? Mas a manifestação clínica é essa, que o edema maleolar, né, com exantemazinho muito furreco, às vezes um exantema mais intenso. E aí a gente vai ver aqui, ó, mão esquerda, veja o edema periarticular e a gente não vê uma hiperemia, como era de se esperar, por exemplo, com artrite séria. Né? Então, mão esquerda, mão direita, né? Bilateral e simétrico. A descamação aqui, ó, bem típica da descamação, e a gente vê um pouco de hiperemia palmar. Isso é bem característico da doença chikungunya. A descamação laminar, e se o indivíduo, assim, uma criança tem febre e descama na segunda semana, a gente vai dar um diagnóstico de estafilococo. Né? Então, por quê? Porque chikungunya vai na pele e vai lesar essa pele fazendo essa descamação laminar. Né? Descamação aqui, junto com hiperemia, o edema do joelho esquerdo e direito, sendo um pouco mais intenso à direita do que a esquerda. O edema dos joelhos, aqui o joelho esquerdo um pouco mais edemaciado, edema bilateral das mãos, um pouco mais intenso na mão esquerda que na mão direita. A hiperemia conjuntival não é exatamente uma conjuntivite, porque não há uma secreção purulenta, mas a conjuntivite fica bem hiperemiada, ó, edema muito significativo do cotovelo, edema da mão direita, pesquisando o exantema, né? Não está muito fácil de ver, porque esse exantema não era muito significativo, mas dá para a gente ver aí, né? Um exantemazinho muito furreca, edema das mãos, edema do dorso dos pés, edema das mãos, edema do dorso do pé, edema da parte posterior do joelho, edema maleolar direito, maleolar esquerdo, maleolar direito, hiperemia conjuntival, bilateral, dá para a gente ver claramente. E aí, ó, naquela fase de erupção, as máculas que surgem nessa convalescência imediata. Né? Muito interessante. Edema das mãos. Essa é uma criança com síndrome de Down, um exantema muito significativo, parecendo mais um quadro de vasculite. Ela fez insuficiência respiratória, de uma forma grave de chikungunya. E na literatura a gente vê então essas lesões vescobolhosas, né, uma descamação grave, sinais de hemorragia com vasculite, exantema com hiperemia palmar. Aqui uma criança, então, essa descamação, a anatomia patológica mostrando então essa descamação que acontece. Criança pequena, geralmente criança menor que 1 ano, 2 anos, pode fazer um quadro tipicamente só de irritabilidade, né? Com muito choro, cianose, tudo isso pode acontecer. Habitualmente, o exantema acomete tanto homens e mulheres, mas mais nos adultos do que nas crianças.
exantema, ele geralmente surge junto com a febre, mas pode surgir um pouquinho antes e depois. Veja, diferente da dor articular. A dor articular é sempre depois da febre. Não faz sentido a dor articular começar antes da febre. Essa forma de racho morbiliforme é a racho comum. Morbiliforme é aquele racho do sarampo, né, bem miudinho, tá? E o exantema se caracteriza principalmente pela pele sã com pele comprometida, né? E aí pode ter qualquer tipo de outros tipos de manifestação, até urticariforme, parecido com essa doença que está circulando aí. Por isso que as pessoas estão tomando tanto antialérgico, né? Chega no hospital, toma Decatron, toma antihistamínico, é uma verdadeira epidemia do uso. E ontem eu estava jantando e tinha uma mocinha que trabalha na farmácia. Aí ela disse: nós estamos na campanha do antialérgico. Campanha do antialérgico? Como é que é isso? A campanha do antialérgico é o seguinte: quem vender mais ganha um prêmio. Eu pensei que fosse uma campanha diferente, né? Para fazer antialérgico, mas não. É a campanha que o senhor deve ter também. A campanha do antialérgico, né? Quem trabalha em farmácia sabe disso. Quando eles chamam de campanha, significa que quem mais vender um antialérgico vai ganhar um prêmio no final do mês, né? O que é um absurdo, porque uma doença infecciosa não precisa usar antialérgico. Essa é uma situação gravíssima, né, no pediatra, porque a doença de Kawasaki é em tudo parecido com o chikungunya, porque ela vai dar febre, vai dar o rash, vai dar edema de mãos e pés, linfadenopatia, mas com um problema: Kawasaki eu vou tratar com imunoglobulina e aspirina, e chikungunya não posso fazer aspirina. Então vai ser uma situação difícil. Eu não saberia dizer, né, só se a gente tivesse um teste rápido para chikungunya, como fazer essa diferença entre chikungunya e Kawasaki. Aqui naquela fase de erupção, né, lesões cutâneas graves, pode acometer o olho, é muito frequente, o paciente fica com a vista turva, né, na fase aguda e na convalescência. E aí tem uma coisa que é um pouquinho complicada: é forma atípica de chikungunya e forma complicada ou grave de chikungunya. É a mesma coisa. Se você for olhar aqui, você vai ver aqui, ó, insuficiência renal aguda. E na forma atípica, insuficiência renal aguda. O que é atípico e o que é grave é a intensidade. Então, um indivíduo tem creatinina, foi discutido lá em Campo Grande semana passada. O paciente chegou do hospital com creatinina 1,8, teve alta com 0,5. Olha, se ele variou mais de meio na creatinina, ele fez insuficiência renal. Então ele fez uma forma atípica de chikungunya. Não vamos chamar isso de febre de chikungunya. Ou posso chamar febre de chikungunya forma atípica ou forma atípica de chikungunya. Se essa insuficiência renal gerar uma hemodiálise, ele tem uma forma grave. Então a grave vão ser aquelas formas que necessitam de internação hospitalar, na unidade intermediária, por exemplo, na unidade de terapia intensiva. É fundamental que o clínico descreva bem a doença para que a vigilância possa, notificar esse caso de forma adequada, para que não chame tudo de chikungunya. Não é assim. Então, a forma atípica são todas as formas de chikungunya que apresentarem comprometimento orgânico, por exemplo, uma miocardite, uma pneumonite, uma encefalite. A encefalite é sempre grave, né? Geralmente a encefalite é só uma convulsão, você pode chamar isso de uma forma atípica. Se a forma for grave, daí chama a atenção essa síndrome hiperálgica. Nós tivemos um caso em Natal, infelizmente a gente não conseguiu confirmar, mas assim, era uma senhora, mais ou menos 90 anos, e o filho é oftalmologista, médico. E ele é um filho absolutamente dedicado, ele passa 3 vezes por dia na casa da mãe. E aí, ele me disse: Cleber, é o seguinte, eu vou pegar na minha mãe, ela começa a gritar. Grita e diz: olha, estão me matando, começa a gritar. Eu estou com medo dos vizinhos. Os vizinhos estão achando que eu estou machucando minha mãe. O cara vai lá 3 vezes por dia, eu conheço ele, meu amigo. Ele é absolutamente dedicado à mãe. Mas mesmo assim parece que está maltratando. Por quê? Porque chikungunya faz essa forma assim, hiperálgica. Tudo aquele menino, aquele da conjuntivite, eu vi essa criança lá em feira, o pai não conseguia pegar. Não tinha pegar para começar a gritar, né? Ele não queria que ninguém tocasse nele, exatamente dessa forma hiperálgica. As formas crônicas, né? Parece artrite reumatoide. Quem já atendeu artrite reumatoide vai saber reconhecer o chikungunya, né? Os mais velhos, quem tem uma doença muito intensa na fase aguda e quem tem lesão reumática prévia
tem a chance maior de, ora, se na artrite reumatoide já tem destruição articular, quando tiver chikungunya, vai piorar. Né? As manifestações crônicas, então, comprometimento articular, que você vai ver nas imagens, né? Destruição articular, tudo isso vai acontecer. No diagnóstico diferencial, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, vou passar mais rápido aqui, mas dengue é o principal, malária, a gente não tem tanta malária aqui em Mossoró, mas Mossoró pode receber alguns pacientes aqui de Macau, né? Eventualmente o paciente pode vir para cá, com malária, não é raro que aconteça isso. A leptospirose tem aqui em Mossoró, né? Quando tem muita chuva, o rio transborda, as pessoas têm leptospirose. A grande diferença é que a leptospirose tem perícia rumínica e tem a dor muscular, é tipicamente das panturrilhas. Kawasaki já comentamos, e um aspecto importante é o uso de medicamentos. Então, a gente usa medicamento aqui de forma livre. Né? No laboratório a gente vai ter leucopenia com linfopenia, e na dengue a gente tem leucopenia com neutropenia. Né? Leucopenia com linfopenia, chique. Leucopenia com neutropenia, dengue. E o PCR, proteína C reativa, positivo. O diagnóstico de chikungunya é baseado na clínica e na epidemiologia. Uma vez que seja diagnosticado caso autóctone de chikungunya, está encerrado o problema. Não precisa a gente ficar pedindo exame para chikungunya. Podemos utilizar esse sistema para solicitação dos exames. A Secretaria de Saúde lançou recentemente a nota técnica dizendo que a IgM deveria ser solicitada somente depois do 22º dia. Mas isso já modificou. Então você vai seguir o padrão normal. Então, primeiro a terceiro dia de doença eu peço isolamento viral. E o RT-PCR. RT-PCR é reação em cadeia polimerase em tempo real. Como é que a gente faz isso na prática? Você está atendendo a suspeita de chikungunya no primeiro, segundo, terceiro dia de doença, você manda para o laboratório central, pede isolamento viral, eles vão colher, resfriar a amostra, colocar a menos 70, a menos 20, enviar para Natal, para Natal ser enviado ao Evandro Chagas. Nesse momento não tem IgM, então não adianta pedir a IgM. Mas a partir do 5º dia você já deve ter IgM positiva para chikungunya. Então na prática, se a gente quiser dar um diagnóstico de chikungunya, colhe a IgM a partir do 5º dia de doença. A gente vai solicitar dessa forma, IgM para chikungunya. Tratamento do chikungunya. Toda doença infecciosa, o primeiro tratamento é o repouso. Se você tiver doente com doença infecciosa, quando o médico tem que mandar você trabalhar para a escola, mude de médico. Ele perdeu a primeira aula. Pode mudar de médico, ele não está sabendo, não está nem escutando o galo cantar. Quer dizer, escuta cantar, mas não sabe aonde. Se você tiver com uma infecção e o doutor mandar você trabalhar, mude de médico. Ele não é médico. Pode mudar. Você é médico, você pagou cadeira de doença infecciosa. Tá? Então, o primeiro remédio é o repouso. Né? Tem que estar testado. Tem que estar testado para a criança, para o trabalhador. Né? Não podemos brigar. Ah, emergência não dá testado. Tem que dar, o cara está doente. Tem que dar testado. Você vai tratar na fase aguda com dipirona e paracetamol. Hidratar porque é bico, dá água quem tem sede, dá pão quem tem fome. Então tem que hidratar os pacientes. Ninguém pode mandar ninguém para casa sem hidratar. O tratamento da fase crônica é droga anti-inflamatória não esteroidal. Se você não consegue resolver com os anti-inflamatórios, aí sim pode usar os esteroides. Não se faz compressa quente de chikungunya, se faz compressa fria. E pode-se recomendar exercícios leves. Exercícios leves, né? Nós tivemos uma discussão quarta-feira agora, assim, ontem, lá em Parnamirim, e tinha uma fisioterapeuta. Né? Então, o que é um exercício leve? Exercício leve, né? Assim, engomar exercício leve, né? Lavar roupa exercício leve, né? Digitar o zap exercício leve. Então, o que é exercício leve? Todo exercício terapêutico só pode ser feito sob supervisão. Né? Então, penso que as pessoas deverão ser treinadas. Eu não sei o que é exercício leve, sinceramente não sei. Então, para que eu possa recomendar para os pacientes esse tipo de exercício, deveria conversar com os ortopedistas, reumatologistas ou fisioterapeuta para exatamente dizer o que é o exercício leve. A analgesia, porque dói, o principal é a dor. A dor é debilitante. Então, como é que a gente vai tratar a dor? Se naquela escalinha de 1 a 10, o indivíduo diz que a dor é 2, 3 ou 1, uma dor leve,
a gente vai prescrever dipirona ou paracetamol no intervalo habitual. Dose habitual, intervalo habitual. Se essa dor for mais intensa, de 4 a 6, pode-se fazer uma prescrição intercalada. Então, o indivíduo, em vez de tomar o remédio a cada 6 horas, ele tomaria a cada 3. Então, às 10 horas toma paracetamol, desce com 3, às 13 horas dipirona. Agora, se a dor for muito forte, tem que usar os opioides. O tramadol, a codeína, tá? E aí tem que ter todo o cuidado, né, na recomendação disso aí, a constipação, os fenômenos que poderão acontecer com o uso dos opioides. Mas a dor é debilitante, você vai ter que fazer. Nesse momento, não pode fazer anti-inflamatório. Nesse momento, não pode fazer o corticoide. Por quê? Porque ele está virêmico. E aí, você dá anti-inflamatório na viremia, significa síndrome de Reisers, que é aspirina, e fenômenos hemorrágicos graves, transformar uma doença simples uma doença grave, se você dá, por exemplo, nimesulida na fase aguda do chikungunya. Então, eu estou atendendo o caso do chikungunya. Estou atendendo o caso na UPA, na UPS, no PSF. Como é que eu vou analisar? É um caso habitual, ou seja, é uma febre do chikungunya só, febre e artralgia, tudo bem. O paciente está hidratado. Como é que eu sei que ele está hidratado? 1, não está com sede. 2, urinou nas últimas 6 horas. 3, a não estava claro. É assim que eu sei que ele está hidratado, né? Se são 8h30 da noite, né? 15 para as 9, e o paciente urinou às 3 horas, às 2 horas da tarde, e não urinou mais, ele está desidratado. Se ele urinou às 5 horas, mais orientado, ele está desidratado. E se ele urinou, ele estava claro, às 5 horas da tarde, vai estar com sede, está desidratado. Então tem que hidratar, né? Como é que a gente hidrata uma pessoa? A gente calcula o déficit. Se eu estiver com sede, estiver sem urinar nas últimas 6 horas, essa desidratação, a expectativa, você encontra em 4%, vamos dizer assim. Então, se eu peso 80 quilos, 4% de 80 quilos, 4 vezes 8, 32, é 3.200 ml. Mais a minha necessidade normal, que é 30 ml por quilo por dia. 8 vezes 3, 24. Então, é 2.800 mais 2.400. E números redondos, 5.000, né? 2 e 4, 4 com 800, 5.200 ml. 5.200 ml que eu tenho que tomar nas próximas 24 horas, sendo 1/3 nas próximas 4 horas. Então, 5.000, desses 5.000, vou dizer 1.500. Eu estou na unidade básica de saúde. O paciente está desidratado 4%. Ele vai ter que tomar 1,5 litro em 4 horas. Se ele tomar, tudo bem. Se ele não tomar, encaminhamento para soro, hidratação venosa. A gente não pode deixar a pessoa desidratada, é incompatível com a ação médica ver o indivíduo hidratado e não hidratado. E é assim que a gente tem que fazer. Se for uma grávida e ela estiver perto do parto, o recém-nascido não pode ir para casa. Por quê? Porque metade dos casos vai ter comprometimento grave. Avaliar se tem doença de base, diabetes, hipertensão, falciforme, tudo isso. Porque se tiver, eu tenho que avaliar a descompensação. Classificar o caso, é um caso comum, é um caso grave, um caso atípico. Avaliar se necessita de exame. Se for diabético, você deve ser dia. Não se atende chikungunya diabetes, você deve ser dia. Se for um asmático, quem sabe, todo mundo agora tem aquele aparelhinho de ver a saturação, vê a saturação, né? Vê a oxigenação, mas tem que fazer, né? Necessita, portanto, de exame complementar e saber se necessita de ser encaminhado para unidade mais complexa. Se for um diabético chikungunya, não fique com ele na UBS. Não fique com ele, porque ele vai descompensar, vai morrer na sua mão. Você vai ter uma batata quente na mão. Bem, se foi a óbito, tem que fazer a necrópsia, obviamente, e não esquecer de notificar o caso, né? Então, quais seriam as mensagens do chikungunya, né? O diagnóstico clínico deve prevalecer sobre o laboratorial. Não se espera a sorologia para dizer que o indivíduo tem chikungunya. Então, se tem febre de início agudo e artralgia, deverá ser chikungunya se a doença está circulando no mossoró. A confirmação, se eu quiser fazer, pode pedir isolamento viral, mas basta pedir a IgM. Saber que a IgM pode persistir por muitos meses, né? E o uso de analgésico está indicado nas primeiras semanas de doença, seja dipirona, seja paracetamol ou os derivados opioides. E os anti-inflamatórios reservados para os casos de 60 dias ou mais de doença. O anti-inflamatório deve fazer por curtos períodos. Se você começar fazendo inflamatório direto, no mês, 2 meses, vai ter um bocado de insuficiência renal, alergia,
o agente digestivo, começa a ter as complicações do uso de dieta inflamatória. Ok? Então era isso que a gente tinha para discutir do chikungunya. Dúvidas? Essa é a minha pergunta. Mas aqui tem muitos casos que eu vejo que realmente começou com febre e depois as articulações ficaram bem defundadas. E o exame. Aí a pessoa não fez sorologia e falou assim. A febre foi alta. Foi. 39, 40. Então é chikungunya. Se a febre for alta, teve exantema e depois dos 2 dias da febre começou a ter dor articular com edema articular, isso é chikungunya. Já vi muitos caras operados na Cheio, né? Cheio. Agora tem que colher a IgM. Tem que fazer a IgM, você tem que colher, porque senão a gente não consegue confirmar. O problema é que a gente achava que isso era chikungunya, né? Aí Igor, ontem lá em Natal, a gente no departamento discutindo, todo mundo, eu jurava que era chikungunya. De repente eu disse que ia rasgar o diploma. Então ela estava todo ficado, né? Mas a gente não conseguiu até agora confirmar que isso seja de fato chikungunya. As crianças também não Criança a gente não tem visto, né, com essa dor articular, né? Não tem visto com essa dor articular intensa. Mas lembra, chikungunya compromete a articulação mais assim, do ponto de vista do significado da dor, quem já tem lesão prévia. O menino não tem lesão prévia, mas tem lesão prévia, né? São os mais velhos que vão ter a lesão articular prévia, que vão ter mais dor. A intensidade da dor marca uma relação com a gravidade da lesão prévia. IgM para chikungunya, tem que solicitar. Tá? É idêntico. E envolver o pessoal da vigilância nesse momento. O IgM do chikungunya, porque o antídoto do chikungunya é um negócio complexo. Mas o Evandro Chagas já está produzindo em Belém e está fazendo nossas sorologias. Vai demorar, mas bem, paciência, é assim que está funcionando. Até onde eu saiba, não tem na rede privada. O professor Luiz Alberto Marinho, a gente estava conversando semana passada, ele informou que 2 pacientes dele fizeram a nível particular e tinha sido positivo. Mas depois eu não conversei mais com ele para detalhar esses casos. Sim. O senhor falou que a IgM positiva somente depois de 7 dias. Depois de 5 dias, Se o paciente falar que ele está com essa queixa 2 ou 3 dias, mesmo assim você pede? Não, 2 ou 3 dias não. 2 ou 3 dias tem que pedir o isolamento viral, porque não houve tempo da síntese da IgM. Então, porque é muito complexo fazer o exame, e você vai fazer o exame sabendo que é negativo. 5 dias, pelo menos 5 dias. A partir de quanto tempo eu posso dizer que a doença está na fase crônica? A partir de 60 a 90 dias. Até 60 dias você diz que ele está na fase de recuperação. Mas se der 90 dias e ele não ficar bom da dor articular, certamente ele vai continuar. Eu vi muitos casos, mas duraram 2 semanas. A maioria dos casos. A maioria dos casos se resolve em 2 semanas. Mas vai ter um grupo de casos que vai demorar 90 dias ou mais. Quantos por cento depende da característica da população. População mais velha, população mais nova, população com lesão prévia, com menos lesão prévia. Oficialmente não. Até quarta-feira de tarde, quando tiver uma reunião lá. Existe evidência? Evidência clínica sim, mas a gente não está vendo a forma crônica. As pessoas não estão ficando assim, pelo menos que eu tenha visto. Não sei se Igor ou Mônica viram essa forma crônica. Bem característico desse, como você disse. Tipo, a defesa comunitária. Vocês têm visto? Isso veio. A pessoa pegou, a gente foi com as novos um dia desse. Um mês atrás. Como as crianças, eu não vi. Não, criança não. Nem tem, assim, nem tem percebido o aumento de convulsão febril. Também não. Isso que é estranho. Por isso que essa doença exantemática que está acontecendo, parece uma coisa muito benigna. Quem tem esse comportamento é Zika. Z-I-C-A. Zika vírus é assim. Pouquíssima febre. Eu estou com esse caso. Você está com dor articular?
Mas não é debilitante você estar aqui? Não é debilitante você estar aqui? Você não está dando empurrar. Não. E eu fiquei contra, porque não é por isso, inclusive, porque eu fiz consultar todos os dias, eu me arrastando. Não, tem que ficar em repouso, mas a dor articular é debilitante. Você não consegue. Não, debilitante. É debilitante não. Então eu acho que é outra coisa, deve ser zika. Mudou um pouco a cor, sabe? Eu disse que não muda, né? Sempre mudou a cor. E aqueles antenas e viu a cor. Uns 5 dias de Isso não deve, porque chikungunya é debilitante. É debilitante. E essa zika que você me falou? Zika, porque a Aedes transmite chikungunya, zika e dengue. É o pacote completo. Nas ilhas da França tem, esqueci, Provence, não sei agora, não lembro mais o nome, né? Lá já está tendo os 3 vírus ao mesmo tempo. Eu nem estou com Sim. Prevenção é controle do mosquito. Né? Usar repelente, eu sou contra. Porque repelente em crianças pequenas é complexo. Né? Pode botar para dormir. Hã? Não deve usar para dormir. Existe isso. Se até reprovar com Então assim. Como é? Não, o mosquito, assim, Albopictus, a característica dele que eu não saberia sinceramente assim, dar detalhe do comportamento de Albopictus, mas do Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele é domiciliado, né, tipicamente domiciliado, ele se reproduz então na água limpa e ele tem uma preferência de voar no início da manhã e final da tarde, que é a hora que venta menos. Por isso que o fumacê tem que passar essas horas. Tá? Ao meio-dia venta mais e não deve ter Aedes. Agora, aqui mesmo a gente está dando aula na falando do mosquito, não deve ser Aedes. Não deverá ser Aedes. Agora, se você ficar no seu consultório, né, no ambulatório e viu um mosquito voando, isso é Aedes. Muriçoca não ataca de dia, né? Culex, tudo é Culex na verdade, né? Aedes, tudo é Culex. Sabe que levou o do Calazar? Todo mundo é Culex. Mas a muriçoca, que a gente chama de Culex, né? Porque a Aedes é tão característica que a gente chama de Aedes, a muriçoca, ela precisa acordar você, certo? Ela voa de noite, ela vai aqui, aí você desperta. Quando a gente desperta, faz vasodilatação, aí ela pica. Por isso que ela faz aquela zoadinha, né? A Aedes não precisa da zoada, ele fica de dia. Então, a muriçoca, o pernilongo que a gente está acostumado, é um comportamento diferente. Ele voa à noite e ele vai picar, e como o aparelho sugador dele não é dos melhores, ele precisa ter uma vasodilatação. Se tiver vasoconstricção, ele não vai picar. Então a picada é um pouquinho dolorosa às vezes, né? Acorda e mata a muriçoca, e ela tem que vasodilatar. Então por isso que tem sempre um picando e vai fazendo zoada, eles combinam, né? Faz a zoada no pé do ouvido para acordar, e realmente você não consegue dormir, não consegue dormir. Leve o complexo B. Você tomar o complexo B, diz que ele. Serve de nada. Hã? Serve de nada. Vai dar. Fica comprometido, né? No chikungunya não, tanto o chikungunya dengue fica comprometido. Das 3 doenças, a mais benigna é o Zika. Porque essa Isso é Zika. Isso vai ser Zika. Mas não está dando. Não está dando Zika, não está dando Zika. A gente está investigando Zika lá no Paraná com a professora Cláudia. Eu sei. Você quer, a gente está colhendo todo o sangue, começamos a colher sangue de convalescente. Vai em Natal segunda-feira, a gente colhe o seu sangue, ou você colhe aqui em segunda e manda para lá. E a gente manda lá para a Fiocruz para. É bom, para saber o que é. Não consegue tomar aquele litro, eu não consegui. Mas essa não. É quase óleo sintomático, né? Uma coisa bem correta. Não é chique. O que mais me maltratou foi a ironia antes de aparecer essa coisa. Eu não tinha força. E não é cansaço. A pessoa ficar cansada desse jeito, ficar acamada. Tudo bem. Depois de exame, não aparece mais. Podemos passar para a próxima aula? Vou dar um intervalo, se ele der. Vou dar um intervalo? Tá Vou pronto. dar Então, uma notificação. Hã? Tem alguma estimativa? Posso
porcentagem de cronificação? Não entendi. A porcentagem de pacientes que podem cronificar, existe alguma? Vai depender da população. Se a população for muito velha, aí cronifica mais. Então, 10 minutos. 10 minutos. Pausa para a meditação e a gente volta para o diagnóstico.